Boa noite, igreja. A graça, a paz de Jesus Cristo. Amém? Que alegria poder estar junto contigo hoje para adorarmos o nosso Deus. Hoje é um culto especial, é um culto de ceia do Senhor. É um culto também onde as crianças cultuam junto com a gente aqui, com seus pais, aprendendo do seu pai como é que ele adora, como é que ele presta atenção no culto. Amém, pais? Nós estamos sempre ensinando nossos filhos. Amém? Que você possa prestar o seu melhor culto ao Senhor. Tenho certeza que já tem feito isso. E nós estamos aqui para honrar aquele que nos salvou e nos livrou do império das trevas. Amém? Quanto que a sua ajuda, tem muitas pessoas em pé, se você conseguir sentar, tem alguns lugares que dá para sentar, né? Acho que dá para acomodarmos algumas pessoas. Se você puder, do seu ladinho aí, colocar alguém, né? Temos lugares aqui na frente, vamos tentar acomodar o máximo possível. Sei que não vai caber todo mundo sentado, mas é possível sentarmos uma boa parte, principalmente as moças e mulheres, puderem sentar. Eu agradeço em nome de Jesus. Este é o nosso culto de adoração ao Senhor. Nós temos por hábito estar aqui às 18 horas. Eu queria, saudar os visitantes, você que não visita hoje pela primeira vez. Eu te digo, Betel é a casa de Deus, é a casa, nossa casa, e pode ser a sua casa também, se você assim quiser. Queria que você que nos visita hoje pela primeira vez, se você quiser levantar sua mão como sinal, eu quero te entregar um presente. Tem um presente preparado especialmente para aqueles que nos visitam a primeira vez, e é um presente da Betel para que você sempre se lembre de nós e que você esteja conhecendo um pouquinho mais da nossa igreja. Né? Um pequeno folder e queremos abençoar a sua vida. Temos um livro e temos também um formulário para você preencher para permitir-nos contato contigo. Enquanto isso, eu queria pedir à igreja para abrir a sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, é o livro que nós estamos chegando ao final, né? Pela graça de Deus. Estamos chegando ao final desse livro, estamos expondo ele de forma gradual, todos os capítulos, versículo por versículo, e já estamos orando para que Deus mostre para nós qual o próximo livro a estudarmos. Meu desejo é que fosse algum livro do Velho Testamento, mas estou ainda aguardando que Deus falará ao nosso coração. Enquanto isso, queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 16. Ou melhor, eu vou ler a partir do verso de número 12. Eu já explico por que eu vou pular alguns versículos. Vamos então a partir do verso 12. 1 Tessalonicenses 5:12. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito.
Não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas. Retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Irmãos, orem por nós, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência, em nome do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Amém. Pai querido, rogamos tua graça, rogamos da tua misericórdia. Fale conosco, fale com teu povo. Fale especialmente, ó Deus, aquele que está cansado, desanimado, triste, abatido. Fale, ó Deus, com aquele que está, ó Pai, precisando ouvir uma palavra essa noite. Fale também aquele que quer uma direção, aquele que precisa ouvir a voz do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O verso 12 ao verso de número 28, o apóstolo Paulo está passando para nós, e passando principalmente para a igreja de Tessalônica, conselhos variados. Ele passa aqui as instruções práticas da carta. Se você perceber, em todas as cartas paulinas, há uma coisa que é comum a todas elas. Primeiro, o apóstolo Paulo ele mostra a teoria, então ele vem com a teologia. Você olha para todas as cartas, Romanos, foi citado aqui hoje, Efésios, todas as cartas paulinas têm esse princípio. Os primeiros capítulos, ele vem apresentando a teologia. Depois que ele apresenta a teologia, ele vem apresentando a prática. Geralmente, você percebe, quando ele faz essa distinção, ele usa algumas palavras, que é o portanto, porém, e aí ele começa ali a passar conselhos práticos para a igreja. Aqui nós temos 4 grupos, nós separamos em 4 grupos esses conselhos práticos. E como eu quero ministrar a mensagem rápida essa noite, nós vamos dividir, e eu não vou ministrar esses 4 pontos. O primeiro ponto, o apóstolo Paulo ensina a igreja como que elas devem tratar os seus líderes. No segundo ponto, o apóstolo Paulo ensina como a igreja deve se tratar entre si. No terceiro ponto, o apóstolo Paulo ensina para nós como que nós devemos nos relacionar com Deus. E o quarto ponto, como a liderança vai tratar com a igreja. Hoje nós vamos falar exclusivamente do terceiro ponto, como que nós devemos nos relacionar com Deus. E eu queria que você lesse novamente, então, comigo, alguns dos versos que nós vamos ministrar essa noite. São versos curtos, são versos diretos. E eu tenho certeza que você já citou esses versos mais e mais de uma vez. Leia comigo. Ele diz assim: estejam sempre alegres, verso 16. É como você se relaciona com Deus. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo, não desprezem as profecias, examine todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. São esses versos que o apóstolo Paulo tem para nós. Eu queria ministrar ao seu coração essa noite. Se você já percebeu, o apóstolo Paulo, e ele insiste isso em todas as suas cartas, nós já falamos isso ministrando essa carta de Tessalonicenses, ele trata todo mundo como uma família. Ele fala muitas vezes irmãos, irmãos, porque todos nós somos membros de uma família que temos o mesmo pai. Amém? E nós precisamos aprender a nos relacionar. E ele vem dizendo, se você
olhar no verso 12, ele diz assim: irmãos, pedimos a vocês. Ali a palavra é pedimos. Então ele está dando uma instrução daquilo que ele ouviu de Deus ou de algo que ele tem pela experiência dele. Ele vai dizer também da mesma forma, esse relacionamento é dos líderes, das pessoas com os líderes. Entre as pessoas, ele também diz da mesma forma. Mas repare que quando ele chega nessa seção da carta, da sua instrução, ele começa a usar um outro tipo de flexão verbal. Ele começa a usar no imperativo. Agora, o apóstolo Paulo, ele não está falando mais, ele não está dando mais um conselho, como se nós fôssemos a ele e pedíssemos um conselho e falar: olha, eu acho que é melhor você fazer assim. Ele também não está dando para nós apenas uma instrução, ele não está dando para nós a sua opinião. Ele começa, a partir do verso 16, se você puder deixar para mim o verso 16, ele começa a falar uma flexão verbal imperativa. Não é o conselho de Paulo, não é a instrução, não é aquilo que ele adquiriu por meio da sua experiência. Aqui é uma palavra de ordem. O imperativo sempre encerra uma palavra de ordem. Volto a dizer, não é uma mera recomendação para nós. O apóstolo Paulo espera que nós sigamos, e todos esses verbos, você vai ver que ele está numa forma imperativa, que nós devemos fazer. A primeira delas que ele coloca é: estejam sempre alegres. Muito fácil, né? Muito fácil nós obedecemos essa instrução ou essa direção do apóstolo Paulo. Estejam sempre alegres, é o que ele fala para nós. Por vezes, é muito difícil cumprir isso aqui. Você há de convir comigo que, como o próprio Jesus nos disse, no mundo nós teríamos aflições. Nós passamos por muitas provas, nós passamos por circunstâncias adversas. Será que isso serve de alguma forma para nos usarmos diante de Deus como desculpa? Ah, Pai querido, era muito difícil de estar alegre. A minha cruz era pesada demais para me carregar. Era impossível eu estar alegre. Será que essa desculpa vai colar com Deus? Não vai. É uma ordem de Deus para nós. E essa ordem, ela mostra para nós, há quem diga, alguns teólogos falam que o apóstolo Paulo, ele tinha uma teologia da alegria. Você se lembra de um texto bem famoso, é Filipenses 4:4. O que ele diz lá para nós? Estejam sempre alegres. Digo mais uma vez, estejam alegres. Ou tenham alegria, ou sejam alegres. É uma ordem do Senhor para nós. E essa alegria, quando nós olhamos para textos como esse, principalmente o texto de Filipenses que eu citei agora, porque se você se recorda, o texto de Filipenses, ele está ali falando a respeito de apresentarmos diante de Deus todas as nossas ansiedades. O texto está falando muito claramente, olha só, Deus não está alheio, ele não desconhece a nossa situação. Ele sabe que você passa por momentos de dificuldades, não sabe? Ele sabe que você passa por adversidades, ele sabe que você passa por momentos difíceis, ele sabe que você passa por tribulações, mas a ordem continua sendo: estejam ou sejam sempre alegres. Por quê? Porque para Deus a alegria não é circunstancial, ela não depende das circunstâncias. Eu não dependo da minha despensa cheia para me estar alegre, eu não dependo do meu bolso cheio para me estar alegre, eu não dependo da minha família perfeita para eu estar alegre, eu não dependo de nada, de alguma coisa que seja externa, que seja circunstancial. Eu tenho a alegria, por quê? Porque eu tenho Cristo morando em meu coração. A alegria do cristão é, claramente, não uma situação, não uma circunstância. A alegria do cristão é uma pessoa. E nós precisamos sempre nos lembrar disso. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria pelas coisas que Ele já fez por nós. Quando você olha para o texto bíblico, você tem muita motivo para ser alegre.
Quando você olha, nós cantamos aqui o que Cristo fez na cruz por nós, o fato dele ter morrido por nós, ter pagado o nosso escrito de dívida, ter nos reconciliados com Deus, não há dádiva maior do que essa. Nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos de Deus, fomos reconciliados pelo que Cristo fez na cruz. Então, quando nós olhamos para o passado, nós encontramos muitos motivos para estarmos alegres. Nós podemos também estar alegres pelas coisas que Cristo faz para nós no nosso presente. Eu me maravilho todas as vezes em que eu percebo que Cristo está agindo ativamente dentro de mim, quando eu vejo que desejos que não são santos, que são carnais, cada vez mais têm encontrado menos espaço, quando eu sinto que cada vez mais eu tenho crescido, eu tenho me aperfeiçoado, eu tenho me santificado, eu fico muito alegre, porque isso é sinal de que Deus está operando hoje na minha vida. E eu tenho muito motivo, eu creio que você também tem, de estar alegre por aquilo que Cristo faz para nós hoje, faz em nós. E temos muitos motivos para estarmos alegres por aquilo que nós sabemos que Cristo vai fazer por nós no nosso futuro. Nós lemos o texto de João 14 e ficamos muito empolgados, porque ali Jesus diz para nós: eu vou vos preparar um lugar. Ele mesmo está preparando para nós um grande banquete, e naquele dia, o grande dia que nós já falamos aqui, o dia da vinda do Senhor, nós estaremos com o Senhor Jesus. Então nós temos motivos no passado, no presente e no futuro para olhar e sermos gratos. Por isso que ele diz, ele insiste, sejam gratos, sejam alegres, sejam alegres. Nós precisamos redirecionar ou corrigir o nosso senso de alegria. Não é possível para nós cristãos estarmos assemelhados ao povo do mundo. O povo do mundo, sim, ele só está alegre quando tudo é favorável. Quem não entregou sua vida para Jesus, quem ainda não é um cristão convertido, ele não tem motivos para rir se não é as circunstâncias. E eu sempre me perguntava, o que fazia dos mártires serem tão fiéis ao Senhor? Nós olhamos para a palavra de Deus. Você se recorda do capítulo 16 de Atos? Paulo e Silas na prisão, e eles acorrentados, tendo sido chicoteados, eles louvavam a Deus com alegria. Quando você olha todos os apóstolos, todos os discípulos tendo morte em morte sacrificial, quando nós olhamos para Estevão, o primeiro mártir da igreja, você percebe que necessariamente o cristão precisa ter a sua alegria em Cristo, porque se a sua alegria não está em Cristo, ele olha para as circunstâncias, ele sucumbe. Se a sua alegria não está em Cristo, ele olha para as situações e ele desvia o seu foco. É pecado ou é errado você ter alegria quando alguma coisa boa acontece? Não é errado. É muito bom poder nos alegrarmos com quem se alegra. Não é isso a recomendação de Paulo em Romanos? Alegrem-se com quem se alegra. Ou alegrem-se com coisas boas que possam te acontecer. Mas essas coisas boas que nos acontecem não podem ser exclusivamente o motivo da nossa alegria. Nós acordamos pela manhã e temos muitos motivos para celebrar. Nós acordamos pela manhã, só o fato de estarmos vivos, só o fato de termos mais uma oportunidade de adorar o Senhor, de servi-lo, de crescer em Cristo. É ruim quando nós percebemos que até os cristãos têm mudado o seu foco. Olha só, eu estava com Daiane em São Paulo semana passada, no curso que estávamos fazendo. Um dia ela não estava bem, nós ficamos ali no apartamento que tínhamos alugado e vamos procurar alguma coisa para assistir.
E aí nós passamos, que uns 20 canais, evangélicos ou mais. Adivinha o que as pessoas pregavam? O que os pastores estavam pregando? Olha, não tinha um canal que estava pregando o evangelho. Não tinha um canal que estava falando de Jesus. Todos. E eu acho que tinha mais de 20. Todos falando de que você fazer isso, Deus vai te dar isso. Você faz isso, Deus tem isso para você. Deus não tem uma vida dessa para você. Deus tem uma vida dessa para você. Nós temos que ter muito cuidado. Porque de repente até do púlpito nós temos ouvido algo que é contrário à mensagem do evangelho. A nossa alegria, ela não está em coisas que podemos obter neste mundo. Pois é muito fácil nós nos desviarmos. Basta uma, duas, três pregações coaches e você começa a desejar aquelas coisas e você começa a colocar a sua alegria, começa a colocar de repente uma realização em algo que você ainda precisa conquistar. Cristão, você não precisa conquistar mais nada. Você, pelo fato de ter sido feito filho de Deus, já tem motivos para festejar, para alegrar, para comer picanha todo dia, se for possível. Você não precisa de uma coisa externa. Você já tem o que é mais valioso para você ser feliz e está morando dentro de você. E o fato de Jesus viver em nós temos esperança do amanhã. Olha só, você precisa recentralizar. De repente, né? Eu falo isso hoje, mas eu já sofri tanto. Porque eu tinha muita dificuldade de estar alegre quando eu tinha muitos boletos para pagar, quando eu tinha muita coisa para fazer. Hoje Deus já me permite a graça de esquecer. Deus tem algo mais para a sua vida. Mas não é algo fora, é algo dentro. A partir do momento que você começa a se relacionar com Deus, e você começa a se envolver com esse Deus, você começa a se encher de uma alegria, você começa a se encher de um regozijo, porque você sabe quem você era e quem você é hoje, você sabe quem você é e quem é o seu Pai, e para você o que basta é conhecê-lo, e prosseguir em conhecê-lo, e cumprir a obra dele, fazer o que ele determinou para que você fizesse. Estejam alegres. Você não precisa de nada externo, eu repito. A alegria do cristão, ela não é circunstancial. E é uma ordem. E ele diz, completando a sua ordem, ele diz assim, verso 17, orem sem cessar. Sabe, aqui de repente, precisa de um esclarecimento, porque a gente acha que tem que ficar sussurrando oração o tempo todo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha só, o verbo aqui, o sem cessar, quer dizer assim, que você tem que fazer algo constantemente. Os teólogos comparam e falam assim, é como você pagar um imposto, era o verbo que eles usaram ali. Então você tinha que pagar constantemente. É assim que o verbo está dizendo. Então você tem que orar constantemente, você tem que voltar a orar, você tem que estar sempre em espírito de oração. O orar sem cessar é você estar em comunicação o tempo todo com o seu Pai. Toda oportunidade que você tem, você conversa com Ele. Eu brinco lá em casa, né? Não só eu, mas acho que meu cunhado não está aqui, né? Mas minha esposa e minha cunhada conversam com a mãe dela umas 10 ou 15 vezes por dia no telefone. É o tempo todo elas conversando, né? Lá em casa não é assim. De repente eu ligo para minha mãe 2 ou 3 vezes por semana. E isso ilustra um pouquinho bem a questão do relacionamento. Você está em contato. Se você ora somente na semana de oração, se você ora somente nos cultos, ou quando você tem que ir para o pequeno grupo, ou quando você vai para o microgrupo, algo não está bem na relação com você com Deus. Você que é casado, você sabe muito bem quando você está bem com a esposa ou com o esposo, você conversa o tempo todo. Mas quando você está de mal ali, né? Parece que falta palavras, né? A boca fecha, cessa, seca. Olha só, o orar aqui sem cessar é esse relacionamento direto com o Pai. Eu tenho uma
uma técnica que eu uso, né? Então eu tento o tempo todo estar buscando oração, conversando com Deus. E toda vez que eu olho no relógio, a hora e os segundos do relógio, a hora e o minuto do relógio, ela me lembra de um texto bíblico que eu uso para falar com o Pai a respeito daquilo. Né? Para mim, orar sem cessar, não é só você o tempo todo fazer pedidos para Deus. Mas toda vez que eu me lembro, né, então, dependendo da hora e do versículo, eu orei ali, se eu tenho tempo, eu converso com Deus, orientado, lembrando daquele tempo ali. Mas você precisa o tempo todo estar em comunicação com Deus. E olha só, essas ordens, esses versos, você vai perceber que um está sempre ligado ao outro. É impossível para alguém estar sempre alegre se ele não está sempre em contato, em comunicação com Deus. É necessário, para que você esteja sempre alegre, que você esteja o tempo todo buscando a Deus em oração, o tempo todo falando com Deus, o tempo todo, se possível, ouvindo a Deus. Orar sem cessar, ele está muito ligado também com, eu vou pular aqui, propositadamente, o verso 16, e vou para o verso 19, verso 18, perdão, né? Verso 19. Então ele diz assim, ó, orem sem cessar. Então, orem constantemente, estejam em comunicação com o seu Pai. E aí no verso 19 ele diz assim, não apaguem o Espírito. Imagine, né? O Espírito Santo ele não é um fogo. Tá? O Espírito Santo não é um fogo, ele não é uma água, ele não é uma pomba. O Espírito Santo é uma pessoa. Isso precisa ficar bem claro para nós. Mas o escritor do Novo Testamento, do Velho também faz isso, ele usa para nós alegorias. E constantemente, uma alegoria para falar a respeito da atuação do Espírito Santo é o fogo. Então, o fogo traz luz, o fogo traz calor, o fogo tem várias ilustrações para que nós entendamos. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, não apague o Espírito, ele está dizendo para nós assim, porque sabemos, né, que você sabe bem disso, que quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, Efésios capítulo 1 vai dizer isso para nós, se não me engano, verso 21, diz assim que o Espírito Santo vem morar dentro de nós como um penhor. É uma garantia que nós temos. Então, por isso que antes de ser convertido, você não tinha desejos santos, você só tinha desejos pecaminosos. Por isso que antes de ser convertido, você não pensava em agradar a Deus, e hoje você pensa em agradar a Deus. Por isso que um pecador, ele tem dificuldade de fazer juízo de valor. Mas aquele que recebeu Jesus e tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo mora dentro dele. Uma das funções do Espírito Santo é te acusar do pecado. Não, né? Que bom que você sabe disso. O Espírito Santo tem uma função, é testificar no seu coração que você é filho de Deus. É o que o Espírito Santo, um dos papéis do Espírito Santo em nós, é testificar em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Porque por vezes e às vezes até o diabo, ele vem ao seu redor e fala, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, e ele começa a colocar acusação. Esse sim é o acusador. O Espírito Santo não é acusador, o Espírito Santo é aquele que te lembra das verdades e te lembra da palavra de Deus, te lembra das promessas de Deus. O Espírito Santo tem esse papel de testificar no seu coração, para que você tenha certeza de que você é filho de Deus. Outra função do Espírito Santo é que o Espírito Santo, ele existe, ele veio à Terra, né, melhor dizendo, ele veio à Terra para glorificar o Filho, glorificar a Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma das funções do Espírito Santo, então ele nos ajuda a glorificar a Cristo em nossas vidas. E o que o apóstolo Paulo está dizendo então aqui para nós? Não apaguem o Espírito Santo, fazendo essa ilusão do fogo. Então imagine só uma vela. Como que você faz para apagar uma vela? Imagina uma vela aí, você que fez algum tipo de experiência, você tem que tirar o combustível, não é isso? Então, se você coloca um copo em cima de uma vela, vai acabar todo o oxigênio, ela vai
apagar. É nesse sentido que ele está colocando para nós. Como que alguém pode apagar o Espírito Santo? Como que alguém pode apagar a ação do Espírito Santo? Isso aqui está falando na vida da pessoa individual e na vida da igreja. Olha só, nós como igreja, nós podemos apagar a ação do Espírito Santo em nossas vidas, em nossa comunidade, a partir do momento em que nós ignoramos a ação do Espírito Santo. A partir do momento em que nós tiramos o combustível para o Espírito Santo agir entre nós. Isso é muito sério. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo, uma igreja onde o Espírito Santo não flui, é uma igreja morta, é uma igreja que não glorifica a Deus, é uma igreja que não glorifica Cristo, é uma igreja que não pode prosperar e não pode crescer. Mas você, na sua vida individual, como que você apaga o Espírito Santo? Quando você para de orar. Por isso que a recomendação do Paulo falei errado, por isso que a ordem de Deus é: orem sem cessar. Orem sem cessar. Então, para você não tirar o combustível do Espírito Santo, você precisa estar em constante oração, você precisa estar em relacionamento com o Pai. E a segunda coisa que você precisa fazer para que o Espírito Santo não se apague na sua vida é a recomendação que ele diz para nós aqui no verso de número 20, logo em sequência, 19. 19 ele diz: não apague o Espírito. No 20 ele diz: não desprezem as profecias. A profecia, naquele tempo, eles estavam vivendo ainda uma época de revelação. E tinha muitos pastores, muitos pregadores itinerantes, e eles pregavam uma teologia que era uma teologia contrária à teologia que Paulo e os discípulos pregavam. Qual que era a defesa, então, do povo? O povo começou a relativizar tudo. Essa, inclusive, é uma dessas estratégias de Satanás. Diz um teólogo, Hendricks, ele fala assim, que aonde Deus levanta uma igreja, Satanás levanta uma sinagoga. Aonde Deus levanta um líder, Satanás levanta outro. A forma como Satanás age é de colocar descrédito, é de colocar confusão. Por que você acha que tem tanta igreja falando baboseira hoje em dia? Por que é que tem tanto pastor com microfone, com canal de TV, falando bobagens? É uma estratégia de Satanás, porque quando as pessoas olham, e você que já evangelizou alguém, você sabe muito bem disso, as pessoas olham para nós e nos comparam com os falsos. Ah, vocês são aqueles que só querem arrancar dinheiro, vocês são aqueles que falam uma coisa e fazem outra. Essa é a estratégia de Satanás, é levantar os falsos para colocar os certos, os corretos, os verdadeiros em descrédito. Aquele tempo estava acontecendo isso. Então, o povo de Tessalônica, ele estava, por causa dessas pregações erradas, eles estavam desprezando a palavra de Deus. Hoje, as profecias para nós, elas já estão completas, né? Nós não precisamos de revelação nova, amém? Nós não precisamos de revelação nova, amém, igreja? Como Billy Graham diz, ele fala assim, que a Bíblia, ela tem uma capa final. Já foi fechado a profecia. Já foi fechado o tempo da revelação. E para nós hoje, as profecias não são algo revelador ou algo inovador. Para nós, a profecia é algo já conhecido, é a palavra de Deus. Nós não podemos desprezar as profecias, nós não podemos desprezar a palavra de Deus. E como estou pregando para você aqui essa noite, Deus diz para nós e nós obedecemos. Deus diz para nós e nós seguimos. Nós não desprezamos a palavra de Deus, amém? Se você despreza a palavra e se você para de orar, você vai apagar ou você vai eliminar o combustível do Espírito Santo agir na sua vida. Muitas pessoas falam, deixa eu descansar um pouquinho. Muitas pessoas falam, faz muito tempo que eu não ouço Deus. Eu achei uma coisa até curiosa, porque na nossa semana de oração, constantemente, seja uma pessoa que estivesse fazendo ali a abertura ou estivesse fazendo a administração, muitos falaram assim, você tem ouvido a voz de Deus? Foi algo uníssono ali.
Ouvi várias vezes durante essa semana. Porque para um cristão não ouvir a voz de Deus é algo terrível. Não vale a pena você ser um cristão e você não ouvir a voz do seu Pai, do seu Criador. Mas há um segredo, há algo inovador que eu vou te ensinar aqui essa noite. Para você ouvir a voz de Deus, ou para que você possa sentir cada vez mais a chama do Espírito Santo queimando dentro do seu coração, você precisa fazer algum tipo de sacrifício, igreja? Você precisa apresentar algum tipo de oferta especial no altar, você precisa fazer algum tipo de consagração especial, você precisa fazer algum tipo de jejum especial, você precisa fazer algum tipo de, qualquer tipo de entrega. Não tem segredo. O Pai quer se revelar a você. O Pai quer conversar com você. Deus não coloca qualquer embaraço para ouvir o homem. Deus não coloca qualquer embaraço para ouvir o seu povo. O fato é que às vezes é nós que não estamos buscando, é nós que não estamos tendo prazer em buscar, tendo alegria em buscar. Se você quer o Espírito Santo queimando, se você quer ser aquele crente fervoroso, aquele crente que é audacioso, que é ousado no Senhor, você precisa de duas coisas: ler a palavra e orar, só. Porque o mais difícil você nem conseguiria fazer. Você hoje, por meio do sacrifício de Cristo, tem livre acesso a Deus. Há um texto de Hebreus que as pessoas não dão muito valor, ou não dão muita importância. Quando o autor de Hebreus coloca assim: hoje nós podemos chegar com ousadia, com confiança ao trono da graça e falar com o nosso Deus, com Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Isso é uma dádiva, isso é uma bênção. Você pode todos os dias estar em audiência com o rei. Você pode todos os dias ouvir a Deus. Ele não está mais com seus ouvidos tapados, ou ele não está mais mantendo-se distância de você, como diz Isaías 59:2. Por quê? Porque Cristo derrubou a barreira que havia entre o pecador e Deus, e todo aquele que recebe a Jesus como um único e suficiente Senhor e Salvador, tem livre acesso a Deus. Então, para você ter a chama do Espírito Santo queimando dentro de você, você precisa ler a palavra e orar, não desprezar as Escrituras e orar sem cessar. Você quer recuperar a alegria? Nós falamos aqui domingo passado sobre a alegria da salvação. Se você quer recuperar a alegria, se você quer recuperar o prazer de servir, está aqui a receita. A receita é muito simples. Eu já conversei com o pessoal na semana de oração. Nós temos uma reunião de oração aqui todas as quintas-feiras às 6 horas da manhã. Quinta, 6 horas da manhã, o irmão Dilson está aqui com o irmão Nogueira, estão tendo um período muito prazeroso de oração aqui. E nós vamos colocar mais um período de oração, de repente no período da tarde. Provavelmente terça, das 18 às 19, eu ainda vou certificar desse dia. E nós, tanto na terça-feira, tanto na quinta, nós vamos propor a ensinar a orar. De repente você, eu preciso de ajuda para orar. Às vezes eu oro 2, 3 minutos, minhas palavras se acabam, eu não tenho mais o que falar. Nós queremos te ajudar na sua vida de oração. Nós queremos que você ore 1, 2, 3 horas, amém, igreja? Que você sinta prazer em orar. Às vezes você só está usando um método errado. Mas tenho certeza que a oração ela é viciante. Você fica o tempo todo dependente de falar com Deus. Os grandes reformadores oravam. John Wesley, ele dizia assim, que ele não dava crédito a pastores que oravam menos de 4 horas por dia. Então, se você orava menos de 4 horas, você não estava qualificado para ser um metodista. Lutero dizia assim que ele orava 1 hora por dia todos os dias de manhã.
Mas ele disse que ele estava muito tarefado, ele orava 2. Porque ele precisava ainda mais da ação do Espírito Santo, dando sabedoria, dando direção, mostrando para ele o caminho. Essas recomendações do apóstolo Paulo, ou melhor dizendo, essas determinações de Deus para nós, estão todas no imperativo. Não apaguem o espírito, orem sem cessar, não desprezem as profecias. E ele diz no verso 21 e 22, você se lembra que eu falei, né? Por que o povo de Tessalônica estava deixando a palavra de Deus de lado? Porque estava tendo muita palavra dissonante, muita palavra esquisita, e eles não queriam ter o tempo de avaliar. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha só, não despreze as profecias. O que você tem que fazer? Você tem que examinar todas as coisas e reter o que é bom. Esse texto está ligado com não desprezar as profecias. E ainda continua, ele fala assim, abstenham-se de toda forma de mal. Nós sabemos que a santidade, nós falamos a respeito disso no capítulo 4, a santidade, ela é algo em que eu recebo de Deus. Ela é uma semente dentro de mim, e cada vez mais, quando eu busco a Deus, quando eu me relaciono com Deus, cada vez mais Ele vai me santificando. Não é algo que eu possa fazer na força do meu braço. Toda obra na força do braço é uma obra inválida. Mas isso não elimina o nosso dever de ter bom senso e juízo. Eu citei aqui para os irmãos quando falamos do capítulo 4. Jesus é bem radical quando ele fala. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. No sentido assim, você não vai arrancar ele literalmente, mas você precisa, de alguma forma, não se render ao mal. Então, uma coisa é você saber que você recebe de Deus a santidade, você recebe de Deus a vontade de fazer o bem, você recebe de Deus a vontade de agradá-lo, a generosidade você recebe de Deus, a amar os outros você recebe de Deus. Nós recebemos de Deus olhando o nosso Pai, nos relacionando com Ele. Mas Ele continua dizendo, abstenham-se do mal. Ou, em outras palavras, não ande por caminhos que você sabe que vão contribuir para que o Espírito Santo não sobressaia. Você já deve ter ouvido algum pregador falar. Como que você quer ser cheio do Espírito Santo? Assistindo 4 horas de filme, novela, de séries e gastando 15 minutos lendo a palavra e orando. Você está se alimentando, ou você está dando combustível para não o Espírito Santo, mas para que você mesmo tenha a sua carne ali aflorada. E eu queria encerrar nossa palavra de hoje usando esse texto do verso 18. Eu havia até considerado pregar somente o verso 18 hoje. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus, para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças. Olha só, esse texto é um texto muito rico, e eu vou tentar resumi-lo em alguns pontos aqui para nossa edificação essa noite. Todas as palavras que nós lemos, todo nosso relacionamento com Deus, o apóstolo Paulo usou palavras no imperativo, é uma determinação para nós. Do mesmo forma que eu falei da alegria, essa parece uma recomendação também muito difícil. Parece difícil se nós interpretamos ela da forma equivocada. Primeiramente, lá no começo você percebe, olha comigo, ele diz em tudo. Em tudo é diferente de por tudo. Então nós não damos graças por tudo, mas em toda situação nós damos graças. O dar graças é dar louvor, é agradecer, é ter um coração grato. Vem da mesma raiz dessa palavra graça, vem da mesma raiz da palavra gratidão. É muito difícil para nós sermos gratos por um acidente de carro, sermos gratos por uma doença, sermos gratos
por qualquer coisa que aconteça, por uma situação de abuso, por uma situação de violência. Nós não somos gratos pelo mal. Você pode repetir isso comigo? Nós não somos gratos pelo mal. Há coisas que aborrecem o coração de Deus e deveria aborrecer também o nosso coração. Nós não damos graças por tudo. Ficou claro isso para a igreja? Então, nós não damos graças por todas as coisas que acontecem. Mas nós podemos sim demonstrar gratidão e confiança em Deus por todas as situações em que nós estamos. Então, eu não sou grato pelo acidente de carro que eu tive. Mas eu sou grato porque Deus me protegeu. Eu sou grato por outras situações. Eu sou grato, inclusive, para um texto que nós conhecemos muito aqui, que é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a segurança do cristão, de saber que, de alguma forma, aquilo que está me apurrinhando hoje, que está hoje me trazendo tristeza, está hoje me trazendo qualquer tipo de mau sentimento, de alguma forma, Deus vai reverter essa situação para o meu bem. Nós confiamos em Deus, por quê? Porque sabemos que nada foge do seu controle, amém, igreja? Só podemos ser gratos, e é a segunda observação que eu quero colocar aqui essa noite, nós só podemos ser gratos em tudo quando nós acreditamos num Deus, e não só acreditamos em Deus, como nós acreditamos que o nosso Deus é bom. Porque nós acreditamos em Deus e porque acreditamos que o nosso Deus é bom e acreditamos que todas as coisas estão sob o seu governo, sob o seu domínio, nós podemos dar graças por todas as coisas. Eu não dou graças porque aconteceu, mas eu posso sim dar graças porque Deus vai resolver essa situação. Deus pode resolver essa situação. Não somos gratos pela injustiça que acontece, mas nós somos gratos porque o nosso Deus é o justo juiz. A palavra de Deus diz que Ele é o vingador. Eu conversava ontem com um rapaz que veio aqui no bazar e falávamos a respeito da maldade do mundo. Hoje vivemos um mundo muito cruel. Hoje vivemos em um mundo muito difícil. E qual é a segurança que nós temos? O ímpio não tem segurança alguma. O cristão tem a segurança de que há um juiz de quem ninguém pode subornar. Há um juiz que vai julgar todas as coisas. Há um juiz que vai recompensar cada um o seu mal. Por isso, igreja, o nosso papel aqui hoje, enquanto vivemos na terra, é descansar em Deus. Muitas vezes queremos fazer justiça pelas nossas próprias mãos. Muitas vezes ficamos irados, muitas vezes ficamos enfurecidos. E o nosso papel é, assim como alcançamos graça, fazer com que outros também encontrem a graça. Se a igreja não abriu os olhos, não se rendeu ao justo juiz, por vezes ela pode cometer injustiças. Hoje a sociedade está de um jeito, e eu comentava com esse rapaz, não sei se você viu, eu vi uma notícia em que o casal tinha brigado. E aí o homem, andando na rua, ele tenta se desgarrar da mulher, e ele sai correndo, a mulher sai correndo atrás, e aí ele corre mais, e a mulher corre mais atrás dele, e chega um momento em que ela começa a gritar, pega ladrão. Pega ladrão, pega ladrão. Aí passava os carros na avenida, parece uma avenida beira-mar. Aí passa uma van. Devia ter uns 20 homens na van. A van para, todos os homens descem. Pega um rapaz inocente, batem tanto nele,
que ele perde um rim. O resto da vida ele vai ter que fazer. Ainda bem que está vivo. Olha só, eu sei que o mundo é revoltante. A vontade de você pegar um ladrão e bater é grande. Mas a possibilidade de você cometer injustiça também é muito grande. A possibilidade de você estar agindo como alguém do mundo também é muito grande. Sabe, um cristão não poderia pensar em fazer justiça com a própria mão. Um cristão não poderia pensar em fazer justiça se não for pelas regras ordinárias da justiça. Ainda sabendo, sabemos que a justiça no Brasil está cada vez mais falha, e nós não podemos esperar da justiça. Mas um cristão tem a segurança de saber que ele pode descansar num Deus que é fiel. Então, olha só, em tudo dar graças é o significado de um cristão que sabe que tudo está na mão de um Deus poderoso. É um cristão que sabe que todas as coisas, de alguma forma, Deus pode reverter. De repente, alguma coisa aconteceu com você e aquela situação não vai ser revertida. Mas ele confia, ele sabe que, de alguma forma, tudo aquilo coopera, tudo aquilo está trabalhando para o seu bem. Então, ele descansa em Deus, ele pode dar graça a Deus em tudo. Esse verso ele está também ligado ao viver alegre. Tá? Todos estão ligados. Então eu tenho que estar sempre alegre, eu tenho que estar sempre grato. Me parece que um cristão, ele precisa ser identificado por isso. Como eu falei, muitos falam da teologia da alegria de Paulo. Paulo considerava que um cristão tinha que estar sempre alegre e sempre grato. E a vontade de Deus é que você esteja sempre alegre e sempre grato. Ao contrário disso, é o pecado da murmuração. Quem murmura, ou quem está zangado, ou quem está mal-humorado constantemente, é alguém que está em pecado. Está me escutando? Se eu estou murmurando constantemente, estou reclamando do que Deus está fazendo, ou como Deus está conduzindo a minha vida, se eu estou constantemente mal-humorado, eu expresso com isso de que Deus não está fazendo bem o seu trabalho. Na verdade, Deus não está governando bem o universo, ou Deus não está governando bem a minha própria vida. Alguém que confia em Deus, alguém que descansa em Deus, alguém que conhece o seu Deus, ele consegue estar grato mesmo quando ele não vê o benefício daquilo. Ele consegue ser grato quando a despensa está cheia e quando ela está vazia. Ele consegue ser grato quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal. Porque, na verdade, nem a alegria nem a gratidão, elas dependem das circunstâncias. O que ele diz nesse verso? Deem graças, sejam gratos, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala aqui para nós o mesmo que ele já falou nos versos de número 9, 10 e 11 desse mesmo capítulo. O apóstolo Paulo está dizendo para nós que em Cristo eu posso ser grato a Deus por todas as coisas. Em Cristo eu posso ser alegre por Deus em todas as coisas. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele está expressando para nós de que nós não somos dependentes das circunstâncias. Para finalizar, eu conversava com esse rapaz, não querendo desanimá-lo, mas de repente abrir os olhos cada vez mais, dizendo a respeito da condição futura. Porque se você espera nesse mundo, eu tenho uma notícia para te dar, vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez pior, essa é a profecia. Vai ficar pior para até o dia que apareça o filho da desolação, o filho da desobediência.
onde Ele vai apresentar um panorama de paz, felicidade para todo mundo. A situação vai cada vez piorar. Então, mais um motivo para você não colocar a sua alegria nas circunstâncias. Creia que Deus é bom. Creia que Deus tem o melhor para você. Ele governa a sua vida muito melhor do que você poderia governar. Eu queria chamar você então para um momento de reflexão. Eu queria que você se colocasse em pé. Nós vamos encerrar esse culto fazendo a ceia do Senhor. E a ceia, ela é uma demonstração da nossa gratidão a Deus e da nossa alegria a Deus. Olhe para mim. A ceia é a expressão de alguém que está grato a Deus, independente da situação que esteja vivendo. Eu sei, de repente, você está passando por momentos muito difíceis. A palavra que eu tenho para você essa noite é: aguente firme e olhe para Jesus. A igreja está aqui justamente para te ajudar a caminhar com você nesses momentos difíceis. Nós caminhamos orando a Deus para que Deus possa te dar graça, para que Deus possa te livrar. Mas enquanto Deus não faz, nós nos submetemos à vontade de Deus e nós caminhamos lado a lado com você. Eu queria te trazer essa mensagem para que você pudesse cada vez mais olhar para Jesus. Sei que você já está careca de saber de que você não deve olhar para a tempestade, mas você deve olhar para Jesus. Mas eu preciso te relembrar isso mais uma vez essa noite. Não tire os olhos de Jesus. Ele é a sua alegria. Ele é o motivo pelo qual você deve ser grato. Independente de qualquer coisa. Temos muitos motivos. Eu gosto daquela canção, 10.000 motivos para ser gratos a Deus. Nós temos muitos e muitos motivos. Eu quero te chamar essa noite para você fazer uma oração ao Senhor. De repente você precisa colocar aos pés de Cristo agora aquilo que tem tirado a sua alegria, aquilo que tem tirado os seus olhos de Jesus, aquilo que tem feito você desfocar, aquilo que tem feito você de repente apagar a ação do Espírito Santo na tua vida. Vamos orar essa noite? Abra o seu coração para o Pai. Os ouvidos dele estão abertos para te ouvir por causa de Cristo Jesus. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Exaltamos a ti essa noite. Este culto é para te adorar. Este culto é para te exaltar. Este culto, ó Deus, é para bendizer o teu nome. Este culto é para agradecer. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecer porque o Senhor tem tudo sob o teu controle. Agradecer por Cristo Jesus. Temos muitos motivos para sermos alegres. Muitos motivos para sermos gratos. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele morreu uma morte de cruz, pagando todo escrito de dívida que era contra nós. E hoje nós temos paz com Deus. Hoje podemos relacionar com Deus. Ah, Pai querido, isso é maravilhoso. Isso é mais do que precisávamos. Isso é tudo, Pai. Por tudo, Pai, que nós precisávamos. Por isso nós damos graças a Ti essa noite. Por isso fazemos menção do Teu nome. E colocamos diante de Ti. Tudo aquilo que tem descolocado nossa mente. Tudo aquilo que tem tirado nossa paz. Tudo aquilo que tem tirado nossa alegria. Nada daquilo que nós colocamos no Teu altar. Livra-nos, ó Deus, daquilo que nos vai roubar. Você presa, só podemos colocar em Ti. A nossa segurança é Jesus Cristo. A nossa satisfação também não está em nenhuma dessas coisas. A nossa satisfação é o Senhor. E nós colocamos ela totalmente em Ti. Ajude-nos, ó Deus, a viver estes mandamentos, a sermos alegres.
a estarmos constantemente em oração. Ajude-nos, ó Deus, a dar graças em toda e qualquer circunstância e situação. Ajude-nos, ó Deus, a não apagar o Espírito Santo, que Ele possa fluir cada vez mais dentro de nós. Ajude-nos, ó Deus, a não desprezar as profecias. Ajude-nos, ó Deus, a examinar todas as coisas, a reter o que é bom, a nos afastar de todo mal. Queremos um relacionamento puro com o Senhor. E por isso a tua igreja ora essa noite. Ó Deus, queremos nos relacionar contigo. Queremos estabelecer, ó Pai, um relacionamento íntimo. Conhecer e prosseguir em te conhecer. Adorar em espírito e verdade. Crescer a cada dia na graça e no conhecimento. Ajude-nos, ó Pai, nós te pedimos essa oração do teu povo, que possamos ser o povo mais alegre dessa cidade, que possamos ser o povo mais grato dessa cidade, que possamos, ó Deus, viver a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Ah, Pai, que essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos fazer agora a ceia do Senhor. Eu queria que você que vai ceiar continuasse em pé. Há um texto, o texto de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11. Ele diz para nós que a ceia é um momento solene. Por isso que ele diz lá assim, que nós não devemos ceiar indignamente. O que é ceiar indignamente? É você não discernir o que você está fazendo. A ceia do Senhor é algo. Deixa eu pegar aqui. A ceia do Senhor é algo muito importante. Quando nós olhamos para um pedaço de pão e olhamos para esse cálice do suco da uva, nós nos lembramos daquilo que Cristo fez por nós. Esse aqui não é um tira-gosto. Esse aqui não é um entretenimento. Isso aqui é coisa séria. Nós fazemos memória do que Cristo fez por nós. Quem come e bebe indignamente é quem come e bebe sem levar em conta o que significa o que Cristo fez por nós. Sem levar em conta o que Ele fez ali na cruz. O pão significa perdão dos pecados, o seu corpo esmagado em nosso favor, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. O seu sangue derramado também